Glória a Jesus. Nós estávamos aqui acerca dessa enquete falando o que é ranço, né? E algumas pessoas deixaram aqui realmente a sua opinião. É um sentimento de repúdio, de desprezo que alguém sente por alguém ou por uma determinada situação, mas é mais voltado para pessoas. É um sentimento de desprezo, de repúdio que alimentamos em nossos corações por alguém, porque aconteceu alguma coisa, alguma situação, ou às vezes nem tanto. Tem pessoas que desprezam a outra sem nem conhecer, não é verdade? Tem pessoas que desprezam o outro e sem conhecer quem ele é, sem conhecer o seu caminhar, sem conhecer a sua vida. Às vezes porque ouviu falar alguma coisa da pessoa, aí você cria aquele ranço, aquele repúdio pela pessoa sem conhecer, né? E dentre outras situações que acontecem em nosso meio. E eu quero dizer a vocês, meus amores, que precisamos conhecer Jesus. Precisamos saber quem Jesus é, precisamos conhecer a sua essência, para que a essência de Cristo nas nossas vidas seja real. Como eu trouxe uma palavra aqui na quinta-feira a respeito disso, que o que fizeram com Jesus, entre palavras, ações, não mudou quem ele era, não mudou o seu caráter, não mudou a sua personalidade, não mudou o seu sentimento. Não é? Ele continuou amando e fazendo aquilo que ele veio para fazer, cumprir o seu propósito, sem pedir nada em troca. Né? Sem esperar aplausos, sem esperar reconhecimento, ele fez. E nós precisamos que isso seja verdade nas nossas vidas como cristãos. Nós precisamos repelir esse sentimento chamado ranço das nossas vidas. Precisamos repelir isso, porque isso tem sido muito... É uma modinha do mundo que tem sido muito presente e real no meio do povo de Deus. E o que é que a palavra diz acerca disso? Que aquele que despreza o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, aquele que aborrece o seu irmão. O que é que a palavra diz acerca disso? Se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ou você ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. É o que a palavra diz. Porque como é que pode você odiar o seu irmão que você está vendo, que está ali diante de você, e amar a Deus que você não vê? Se nós somos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos viver o evangelho de Cristo nas nossas vidas. E aqui em Gênesis 45, a partir do versículo 3, diz assim: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 dias de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. O que José expressou aqui diante do seu irmão, dos seus irmãos, após ele ter sido vendido, ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi desprezado pelos seus irmãos, porque ele era sonhador. Deus se manifestou na vida de José através de sonhos e mostrou a ele o que iria acontecer futuramente. Que ele iria reinar sobre os seus irmãos, sobre os seus pais. E quando ele teve aquele sonho e compartilhou com os seus irmãos e com seus pais, os seus irmãos o odiaram. Se você voltar mais um pouquinho nos capítulos anteriores, você vai ver que os irmãos de José, por causa dos seus sonhos, o odiaram grandemente, a ponto de planejar matá-lo.
Só que não era o propósito de Deus que José perdesse a sua vida. Então um dos seus irmãos levantou e disse, não, ninguém vai tirar a vida dele. Ele disse, então vamos jogar ele nesse poço e depois nós vamos vender. E assim o fizeram. O venderam. José era jovem, tinha entre 16 e 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos, por causa dos seus sonhos. Por causa dos propósitos de Deus na vida dele. E mesmo sem ter a gigantesca imensidão do que isso significava, José não guardou em si mágoas, ressentimento, ranço por seus irmãos. Ele não guardou aquele sentimento de desprezo pelos seus irmãos. Mesmo vivendo aquela vida que ele viveu como escravo, depois ele foi prisioneiro injustamente, ele passou por diversas situações, mas tudo era propósito de Deus na vida de José. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, meus amores, é um propósito de Deus. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Se você faz a obra do Senhor, você canta, você prega, você ora, você é líder de ministério de louvor, você é líder de círculo de oração, você é ministro da palavra, você é ministro de evangelismo, você exerce alguma liderança na sua igreja, você tem um dom que o Senhor te deu, ainda que sem consagração, que você não precisa de consagração para fazer a obra do Senhor. Você faz porque você é servo. E de repente alguém se levanta contra a sua vida e aí você fica entristecido, você abandona o ministério, você quer deixar tudo para trás, quer voltar atrás e guarda mágoa, ressentimento, e muitos ainda saem da igreja, saem da presença do Senhor por causa disso. Eu quero dizer a vocês, meus amores, se possível, possivelmente aconteceu isso na sua vida, volte. Volte. Não é hora de parar. Como diz o louvor que começamos aqui a programação, não pare. Não pare. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte. Volte. Para fazer aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, que o Senhor confiou nas tuas mãos. Porque é necessário que isso aconteça. Foi necessário que tudo isso acontecesse na vida de José, para que os propósitos de Deus, os planos de Deus se cumprissem na vida dele. Como é que José iria chegar ao Egito a ser governador se tudo isso não tivesse acontecido na vida dele? É porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor jamais vai fazer na sua vida, cumprir os propósitos dele e a promessa dele na sua vida como você quer, como você planeja, como você tem traçado. Porque às vezes o Senhor levanta profeta, nos faz uma promessa, aí nós começamos a traçar como é que vai ser o cumprimento da promessa. Vigia. Deus é quem sabe como vai cumprir-se a promessa nas nossas vidas, o tempo e a forma como irá se cumprir. Nós precisamos estar na brecha, estar diante do Pai e não parar de fazer a obra, porque vai ter levantes, vai ter perseguição, vai ter calúnias, vai ter muitas coisas no decorrer do caminho. Para quê? Para te fazer desistir, te fazer parar. É necessário que aconteça, mas que você não guarde no seu coração ranço, desprezo, repúdio por ninguém, nem por situação alguma, quando sobrevier sobre a tua vida, porque é necessário que aconteça. Você só precisa estar firme nos propósitos de Deus e aguardar o tempo de Deus fazendo a obra, louvando, porque a palavra tem nos dito também, né, acerca daqueles que vai caminhando e cegando, né, caminhando, plantando, lançando as suas sementes com lágrimas, porque quando eles retornarem, voltarão felizes, trazendo consigo os seus molhos. A caminhada é difícil, queridos. Ser crente não é fácil. Em nenhum momento o Senhor disse que seria, mas Ele nos garantiu que estaria conosco em todo o tempo. Estaria conosco em todo o tempo, em todo o tempo. Então volte para o mar alto. Volte porque o Senhor tem te ordenado. Volte para o mar alto
E deixa o Senhor te honrar. No tempo dele, José esperou. Em nenhum momento José se manifestou. Em nenhum momento ele gritou, esperneou, clamando por justiça, porque estava sendo injustiçado. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Em nenhum momento, a palavra vai nos declarar isso, que ele colocou Deus na parede e disse: o Senhor não está vendo isso que está acontecendo comigo? E nós fazemos isso. Mas José aguardou e foi aprendendo em cada situação que ele estava passando. Ele foi tirando de cada situação uma lição, para que quando o dia da promessa se cumprir, ele estivesse baseado e fundamentado em experiências próprias com Deus. Então, na nossa caminhada, nós iremos viver muitas experiências até o cumprimento da promessa. O Senhor está produzindo na tua vida, meus amores, testemunho. Então, fica firme na fé, fica firme na obra, fica firme no ministério. Para de pular de galho em galho, floresça onde você foi plantado. Deixa o Senhor te honrar. Amém? E se porventura esse sentimento a qual nós falamos sobre ele hoje, fizemos a nossa enquete hoje, se porventura esse sentimento há na sua vida e está no teu coração, peça ao Senhor que venha te curar, venha te libertar, venha sarar as feridas da sua alma, para que você possa viver os planos e os propósitos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que essa palavra possa produzir frutos ao teu coração, assim como tem produzido frutos ao meu coração. Um forte abraço a todos vocês, meus amores, que o seu final de semana seja extremamente abençoado, cheios da presença do Senhor, que as bênçãos do Senhor te alcance, te pegue com força. Amém? E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a tua família. Feche as brechas e deixa o Senhor ser Deus na tua vida. Deus abençoe, um abraço de estalar costelas, um beijo de afundar a bochecha e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau.